Primeira participação do Severino Costa. Nicola, meu like é o 6. É o número 4. São Paulo não vai contratar nenhum reforço. Tanta coisa para discutir e vem discutir camisa. Pois é, bora explicar essa treta da camisa. E eu já mando mensagem também para uma fonte do São Paulo para perguntar se ainda chega alguma contratação. O São Paulo não divulgou, né, mas vazou uma suposta camisa número 1 do São Paulo para 2026. E a camisa produzida pela New Balance, que estava prestes a ser lançada, ela traz o escudo do São Paulo rompendo as linhas, aquelas listras, e as listras fora do padrão. Muita gente no São Paulo incomodada, dentro e fora do tricolor, conselheiros, enfim, tá rolando um baita debate para saber se essa camisa vai ou não ser utilizada. Deixa eu mandar mensagem para uma fonte são paulina. Deixa eu perguntar sobre essa camisa e vou perguntar também sobre reforços. Passando para saber se ainda pode chegar reforço no tricolor nessa semana. Vamos tentar estabelecer como prazo essa semana para que a gente possa. E agora eu vou mandar mensagem também para uma outra pessoa para saber sobre a camisa. O Johnny Cel, Nicola, falaram que o São Paulo fechou com o Scarpa. Na semana passada eu tinha perguntado para o Rui Costa se havia alguma negociação e ele descartou esse nome. Vou até mandar mensagem se houve alguma atualização nesse sentido. Primeira resposta de um dirigente do São Paulo, perguntei se o São Paulo pode anunciar um reforço ainda nessa semana. Resposta improvável. Scarpa segue descartado. Estou tentando aqui, tá? O Marcos Leonardo no São Paulo, a pergunta do o Leandro Queiroz, a tendência é que ele continue lá na Arábia Saudita para depois se mudar para o futebol europeu. Mesma pergunta da Kátia Claudino. A Kátia e o Leandro querendo saber sobre o Marcos Leonardo no São Paulo. Não vai rolar, tá? Não está dentro das condições financeiras do São Paulo. Sobre o Flamengo, muita gente especulando, vi que o Pilhado contou que se dependesse do jogador, ele fecharia com o Flamengo. O Flamengo não tem a intenção de contratar o Marcos Leonardo, tá? Por entender que no ano passado existia um acordo meio encaminhado e o Marcos Leonardo desfez da possibilidade de ir para o rubro-negro. Roberto Queiroz escreve o seguinte: você não tem vergonha da sua participação na Record? Não tenho não, Roberto. Eu fui perguntado sobre tudo que estava acontecendo, uma entrevista de 15, 20 minutos, e eu expliquei todos os bastidores da queda do Casares, dele se antecipando e renunciando para não sofrer o impeachment. Deixei bem claro, durante esse papo de quase 30 minutos, não sei quanto, 20, 30 minutos aqui no escritório, que eu entendia o impeachment dele, eu acho que ele precisava sair por tudo que aconteceu no São Paulo, mas contei que houve uma conspiração para tirá-lo. Membros da oposição gastaram R$400 mil para comprarem áudios que foram vazados na imprensa para despertar a opinião pública sobre tudo que estava acontecendo. Então, houve uma conspiração para a saída do Júlio Casares. Isso não quer dizer que ele não merecia cair, tá? Essa é a grande diferença. Muita gente fazendo confusão. Então porque houve conspiração ele não tinha que cair? Não. O Júlio Casares mereceu cair por tudo que foi construído por ele e a sua diretoria. Mas houve uma conspiração que resultou na saída dele. Beleza? João Pedro Souza, é verdade que ofereceram 6 milhões de euros pelo Ferreirinha? Vamos tentar descobrir. Scarpa segue descartado? Resposta de uma fonte no São Paulo, 100% descartado. Eu respondo isso porque durante a live alguém falou, ouvi que o Scarpa estaria voltando, estaria mais perto de jogar no São Paulo. Dá para cravar que não, tá? Ferreirinha tem proposta de 6 mil euros. Mandei aqui, tá? Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola, camisa feia da P3 pontinhos, Ave Maria. Está se referindo ao novo uniforme São Paulino. De fato, os São Paulinos não gostaram. Nicola, você não acha que o meio de campo com Alisson, Danielzinho e Marcos Antônio, o São Paulo não teria uma saída de bola com mais qualidade? Com muita qualidade. Muita qualidade. Faltaria um pouco de estatura, né? Porque Danielzinho e Marcos Antônio são bem baixos, o Alisson é só um pouquinho mais alto que ambos. Mas a verdade, Francisco, é que o Crespo não quer trabalhar com
com o Alisson, tá? Não sei o porquê. Nicola, Souza falou que o São Paulo tem negociação avançada com um meia experiente. Você venderia o Marcos Antônio para ter o Marcos Leonardo? Venderia. Se fosse a possibilidade de ter o Marcos Leonardo pelo Marcos Antônio, sim. Mas eu acho que essa conta não bate, né? Só se o Al Hilal quisesse o Marcos Antônio e fizesse um bem bolado, eu fecharia. Eu acho mais difícil você encontrar alguém como o Marcos Antônio. Não. Acho mais difícil você encontrar alguém como o Marcos Leonardo do que alguém como o Marcos Antônio, mesmo respeitando o ótimo momento do volante tricolor, tá bom? O Luiz Santos perguntando sobre Alan Guimarães no São Paulo. Alan Guimarães é o Alanzinho, jogador revelado na base do Palmeiras, com passagem no Moreirense. Ele tem contrato só até junho e está buscando novas alternativas por lá. A tendência é que o Alanzinho se mude para um clube maior em Portugal, tá? São Paulo assegura que nunca teve interesse. Nicola, o Crespo deve utilizar o Luciano de 10? Qual a sua opinião? Acho que o Luciano, por mais que muita gente não goste dentro do clube, porque ele é meio chatinho, o Luciano é excelente alternativa para o São Paulo. Eu o manteria jogando na posição dele. Ó, não tem proposta de 6 milhões de euros pelo Ferreirinha e o Scarpa segue 100% descartado, tá bom? Informações que vêm do São Paulo. O São Paulo está negociando com o meia que está em Portugal. Poderia verificar, se for o Alanzinho, dá para descartar. O São Paulo crava com todas as forças que nunca teve interesse em contratá-lo, tá? Foi plantado por pessoas próximas a ele. O Ronan Lima. Hora de falar sobre o Santos, que quer 83 milhões de reais para vender Rollaser, jogador que recentemente foi alvo de especulações no São Paulo. Já contei para vocês que não existe nenhuma chance de o tricolor contratá-lo. O novo interessado é o Boca Juniors, e a imprensa argentina foi quem noticiou que o Santos pediu 16 milhões de dólares, ou os 83 milhões de reais que eu já citei. Importante registrar que o Rollaser chegou a conversar por telefone com o Riquelme, ex-jogador dos maiores da seleção argentina e hoje homem forte do futebol do Boca Juniors. Rollaser demonstrou vontade em jogar no Boca Juniors, até porque no Santos ainda não vingou. Mas, diante dessa pedida gigante, o negócio está interrompido. Vale a lembrança de que quando compra, o Santos desembolsa 11 milhões de euros. Só mais uma sobre o Boca Juniors. O clube argentino também desistiu de Cetré, assim como já havia acontecido com o Atlético Paranaense. Mais uma vez, o Cetré foi reprovado nos exames médicos, problemas cardíacos e também em um de seus joelhos. E tem bilionário palmeirense prometendo comprar o São Paulo. João Adib, dono da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país, garantiu que tem a intenção de adquirir a SAF Tricolor. Abre aspas para o empresário: a gente tem uma proposta para o São Paulo e eles vão adorar. Nós vamos comprar o São Paulo, afirmou o Adib em uma entrevista nas últimas horas. Importante registrar que o Adib é palmeirense fanático. Ele inclusive já patrocinou o Palmeiras via CIMED. Outro episódio curioso da vida dele, o Adib já teve uma McLaren, um dos carros mais caros do mercado, e nessa McLaren ele colocou o escudo do Palmeiras bem no capô, para chamar ainda mais a atenção. Hoje, o patrimônio estimado do Adib é de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ele ocupa a posição 86 entre os homens mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes. O grande problema é que o São Paulo não é uma SAF para ser comprada e não existe nenhum movimento interno do presidente Harry Macis e dos conselheiros para que o tricolor se transforme numa SAF. Então, a grande verdade é que se você, São Paulino, foi impactado por essa notícia, saiba que é quase impossível dela virar realidade. Mas seria curioso um palmeirense assumindo o São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário e avalie, beleza? Só para completar sobre o tricolor, registrar que o São Paulo tenta nos bastidores a renovação do contrato com o Marcos Antônio, lhe oferecendo um belo reajuste salarial para evitar qualquer possibilidade de perda do atleta para o Flamengo na metade do ano. Em relação ao lançamento da camisa, ainda não há uma data definida, mas o São Paulo assegura que não há como mudar a camisa que foi produzida pela New Balance e que tem rendido tanta polêmica.